Olá a todos, eu me chamo Renan Vasconcelos e na segunda parte da aula de hoje a gente vai ver o conteúdo relacionado às agências de água, segundo a legislação. Essa legislação ainda é a Política Nacional de Recursos Hídricos. Então, primeiro, o que são as agências de água conforme dita a Política Nacional de Recursos Hídricos, que é esse documento que a gente está analisando nessa aula de agora. Essas agências elas exercerão a função de secretaria executiva. Repara nessa palavra executiva. Quem é executivo quer dizer que executa. É quem realmente mais põe a mão na massa. Quem executa uma determinada política, certo? Então, é a função de secretaria executiva, quem executa do respectivo comitê de bacia hidrográfica. Então, é aquele detalhe que eu já apontei na outra parte dessa aula, que os comitês de bacia eles têm a função de decidir, enquanto que as agências de águas têm a função de executar, secretaria executiva. Então, quem vai a campo é a agência de água. Depois que retornou do campo, apresenta os dados para o comitê analisa esses dados, debate, toma decisão e finaliza o processo de tomada de decisão. Tá? Então, para ser criada uma agência de águas, primeiro precisa atender alguns requisitos. O primeiro é que exista antes um comitê formado, certo? Não dá para existir uma agência de águas sem um comitê, os dois devem existir juntos e o primeiro deve ser formado o comitê. E o segundo é que deve ter viabilidade financeira vinda da cobrança de água naquela bacia específica. O que isso significa? Deve haver um mecanismo de cobrança, seja pela outorga, seja pelo consumo de água, seja pela destinação de efluentes, certo? E o recurso arrecadado naquela bacia, ele deve ser utilizado para aquela bacia. Caso uma bacia não tenha comitê, seja uma gestão do governo estadual, por exemplo, como a gente vê aqui no estado do Pará, que nós ainda não temos nenhum comitê de bacia, e a gestão de recursos hídricos é feita entre outros órgãos, pela Secretaria de Meio Ambiente Estadual. Então ela tem os seus mecanismos de cobrança pela outorga, por exemplo, e todo o dinheiro arrecadado na outorga do estado do Pará, ele é guardado para ser utilizado novamente nos recursos hídricos do estado do Pará. Então, se for montado um comitê e posteriormente uma agência de água, deve ter cobrança de uso de água naquela bacia, e esse dinheiro deve ser guardado para que possa ser utilizado em prol daquela própria bacia. E quais são as competências de uma agência de água? Ela deve manter o balanço de disponibilidade de água, ou seja, saber o quanto que tem de quantidade de água, se ainda tem água disponível para todos os usos daquela bacia e ainda sobrar para que se consiga manter as relações ambientais daquela área em questão. Ela deve também manter um cadastro atualizado de quem são os usuários de recursos hídricos. Não é que ele vai pegar o nome de todos os residentes, de pessoas comuns que moram naquela bacia, mas, por exemplo, quem precisa de outorga, que já utiliza água numa vazão já considerável, aí sim deve manter esse cadastro. Tá? São empresas, são setor agropecuário, etc, etc. Outra competência é efetuar a cobrança pelo uso de recursos hídricos. Uma quarta competência também é analisar e emitir pareceres sobre os projetos e obras a serem financiados com os recursos gerados pela cobrança de água naquela bacia e encaminhar à instituição financeira responsável por esses recursos. Ou seja, lembra que eu falei que os recursos cobrados eles podem ser utilizados para reinvestir na própria bacia, e que também, caso
seja feita alguma obra de recurso hídrico nessa bacia em questão, e por exemplo parte dos custos ou o custo inteiro pode ser rateado, dividido entre os usuários daquela bacia. Bom, caso essas obras ocorram com dinheiro vindo da cobrança de água, se for dinheiro de outro lugar, aí não tem essa competência, tá? Então, por exemplo, se for uma empresa privada que queira fazer um projeto ou obra que impacte os recursos hídricos positivamente, por exemplo, o dinheiro vem da empresa, então não é responsabilidade da agência de águas fazer esses pareceres, tá? Essas análises. Mas se for um dinheiro vindo da cobrança de água daquela própria bacia, que vai ser um dinheiro utilizado para a construção de projetos ou de obras, aí a agência de água ela deve fazer uma análise, tá? Uma análise da engenharia, dos impactos, dos benefícios, etc. Uma outra competência é também gerir o sistema de informações de água daquela área em que ela tem atuação. Então eu já citei numa outra aula o que são os sistemas de informações de recursos hídricos e o responsável por esse sistema dentro naquela bacia específica são as agências de água. Relembrando o que são os sistemas de informações. São informações relacionadas a recursos hídricos que estão sistematizados num site, num computador, num sistema próprio, interno, com acesso ao público também, pode ter ou não, tá? Então são informações sistematizadas em um site, por exemplo, que tem relação com recursos hídricos. Outra competência é promover os estudos necessários para a gestão de água, tá? Elaborar o plano de recursos hídricos, ou seja, repare aqui, elaborar o plano. Quando a gente viu na parte do comitê, a gente viu que não era a palavra elaborar. A palavra lá no comitê era aprovar o plano. Aqui na agência de água já é elaborar. É ela que vai fazer todos os estudos, elaborar o documento, etc, etc, do plano de recursos hídricos daquela bacia. Propor também ao respectivo comitê as seguintes questões: o enquadramento dos corpos d'água nas classes de uso. Eu vou explicar numa outra aula o que é esse enquadramento dos corpos d'água, mas basicamente é realizar estudos da qualidade e quantidade dos rios que fazem parte de uma bacia e falar, olha, para esse rio que tem uma excelente qualidade de água, você pode ter tais usos de água e esses usos eles precisam de uma água sem tratamento ou com pouquíssimo tratamento. Aí beleza, você enquadra aquele rio para esses determinados usos. Já se for um outro rio com uma água de menor qualidade, aí vai falar, olha, então só esses usos são indicados para a água desse rio, que são usos que permitem uma água de menor qualidade. Se forem usos que precisam de água de maior qualidade, com pouco tratamento, aí esses usos já não são indicados para retirar a água daquele rio em questão, tá? Uma outra proposição também que eles podem fazer é propor os valores a serem cobrados pelo uso da água, também fazer o plano de aplicação dos recursos financeiros arrecadados por essa cobrança, ou seja, olha, eu proponho a agência de águas falando, né? Eu proponho os valores a serem cobrados para aqueles usos de água que já são mais consideráveis e também como que esses recursos, como que esse dinheiro pode ser aplicado dentro da bacia, certo? Então, repare que a palavra aqui em cima, que esse A, B, C e D é subdivisão desse inciso 11 aqui, tá? Então reparem que o comando é propor, não é ele que vai decidir. Quem vai decidir é o comitê, ou nesse caso aqui é o Conselho Nacional
ou Conselho Estadual de Recursos Hídricos, tá? Nesse caso A. Mas nos outros é o comitê que vai debater. E a agência só vai propor, tá? Vai elaborar estudos e vai apresentar o documento propondo essas questões. Depois o comitê vai analisar essas proposições, debater e decidir ou não, quando for o caso, tá? Outra proposição que eles podem fazer é o rateio de custos das obras, ou seja, quais são as obras que precisem ter uma divisão dos custos para os usuários de água e quanto que vai ser essa divisão, quanto que vai acrescentar na conta desses usuários de água. E bom, gente, com isso a gente termina essa segunda parte da aula. A gente viu quais são as competências e o que são as agências de água. A gente viu que ela é a parte que executa as ações para depois enviar para o comitê analisar e debater e decidir. E a gente termina essa segunda parte por aqui. Na próxima parte eu vou apresentar um exemplo de um dos maiores comitês de bacias hidrográficas do Brasil, para vocês verem como que funciona realmente na prática e terem uma ideia melhor. E com isso a gente termina essa segunda parte. Obrigado.